Fala, vendedor! Está começando mais um episódio do Pode Faturar, o nosso podcast voltado para você, vendedor. E hoje, Tércio... Não brinca, nem brinca. Hoje nós vamos ter uma aula. Não só uma aula sobre negócios, sobre o mundo executivo, mas também sobre podcast. Eu já vou fazer uma revelação para você. Olha, eu tô é o nosso inspirador a tomar, inclusive, coragem para fazer este podcast para vocês ao vivo. Ao vivo. Por favor, apresente e faça a introdução do nosso convidado de hoje. Primeiro, tenho um grande prazer de apresentar um grande amigo meu de muitos carnavais. Pegamos muitas aventuras, né? E é um prazer enorme ter você aqui, Silvio. Então, gostaria que você pudesse se apresente, você fique super à vontade aqui, o programa é seu. Com vocês, Silvio Celestino. Seja bem-vindo, Silvio. Muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Eu vou ter que me policiar, porque eu estou tão acostumado a fazer a apresentação do executivo. O nosso professor. O nosso professor. Podcast, inclusive. Eu vou ter que responder perguntas, não vou ter que fazer perguntas. Né? Então, olha, eu quero agradecer muito pelo convite, antes de mais nada, porque eu sou um cara muito fleumático, viu, André, Tércio? Mas quando eu vejo uma coisa assim empolgante, eu fico assim, falando, não, mas vocês não viram ainda? Olha, mas que ideia genial. Você sabe que quando eu vi o nome do podcast, eu caí de costas. Eu falei assim, não é possível. Como é que vocês tiveram essa ideia sensacional de... Porque só quem trabalha com vendas, ou já trabalhou com vendas, sabe o que significa quando o cliente vira para você, olha, pode faturar. Você fala, pô, mas você sabe que a gente tem um lema. A gente tem um jargão que foi exatamente, Tércio, de onde saiu o nome Pode Faturar? Então, você sabe que quando a sua esposa põe o ouvidinho dela no seu peito e diz assim, eu te amo, meu amor. É muito bom. É muito bom. Sim. Agora, quando o seu cliente fala para você, pode faturar... É uma sensação diferente. É maravilhoso. Mas respondendo a sua pergunta, sabe que eu tenho uma formação muito eclética. Hoje eu sou coach, mentor de executivos. Eu formo executivos aqui no Brasil e no exterior, principalmente em liderança. E com esse propósito eu trago não só a minha formação. Nos conhecemos há quantos anos, Tércio? 30 anos, sei lá, nem lembro mais quando foi. Um pouco mais de 2 anos. Um pouco mais de 2 anos, exatamente. Um pouco mais. Então eu trago... Alguns anos um pouco mais. 2 e 28 anos, né, mais ou menos. Mas então eu trago, além da formação em coaching, enfim, todo o conhecimento, mas também a experiência de ter trabalhado como executivos, inclusive executivo de vendas, montando departamentos de venda, tendo minha própria revenda na área de computação. Então isso me traz muito boas lembranças. Estar aqui com o Tércio é muito bacana mesmo. É muito legal. Então, assim, hoje inclusive formo executivos e até professores de venda. Já tive no meu trabalho, já tive executivos que saíram de empresas, essas empresas que fazem plataformas de venda online, e hoje ministram cursos para vendedores, inclusive usam o meu livro para ensinar o executivo de venda a liderar a equipe de vendas, porque em geral o executivo de vendas ele é um bom vendedor. Só que é o tal negócio, né? Às vezes a empresa perde o vendedor nota 1, nota 10 e ganha o gerente nota 1. Então ele precisa aprender. É um dilema que a gente sempre fala aqui. Um bom vendedor não necessariamente é um bom líder, um bom gestor. E tudo bem. Mas, e tudo bem. Cabe ao gestor ter a sensibilidade de enxergar a posição versus a capacidade de cada colaborador. Mas você sabe que isso ocorre em todas as áreas, André, porque, inclusive, quando você vê, por exemplo, um médico, né? Você fala, mas o médico precisa aprender a liderar? Se ele vai ter uma clínica, ele vai aprender a liderar. É um executivo, um empresário, um empreendedor. Infelizmente não dá para falar aqui no podcast, mas são problemas que você fala assim, olha só, ele não soube selecionar uma pessoa para trabalhar com ele, que é um problema de liderança, saber aprender a selecionar, desenvolver e tudo mais. Então é um tema que, a rigor, todo mundo deveria aprender, mas ninguém se lembra disso, de que quando eu vou ser médico, eu também vou ter que aprender a liderar. Se eu for ser dentista, vou ter que aprender a liderar. Se eu for ser um vendedor, tenho que aprender a liderar. Ninguém lembra disso. E é engraçado, Silvio, pelo seguinte, primeiro a gente fala que a profissão de vendas é a profissão que está por trás de toda a profissão. Você tem razão. Porque você, dentro de uma companhia, imagina, você está num setor financeiro, você está num setor operacional. Se você tiver habilidades de comunicação, atributos de venda, se você tiver habilidade de liderança, ousadia, coragem, resiliência, que são todos atributos que a gente
costuma dizer, ou se apropria, né, através da profissão de vendas, vai te projetar muito mais. Então, é a profissão que está por trás. É verdade. É muito comum a gente ouvir, não, poxa, fulano é engenheiro, é médico. Sim, mas você, de fato, pode ser, por trás disso, um bom vendedor, um empreendedor, um executivo, um administrador. Vou até me aprofundar nisso que você está falando, porque eu acho assim, muita gente vem para a minha profissão, como sendo coach executivo, imaginando que para você ser coach, você tem só que fazer uma certificação e você virou coach. Olha, se você não vende aquilo que você fala que você não é aquilo. Pô, perfeito. Quer dizer, o médico ele só é médico quando ele tem paciente. O engenheiro só é engenheiro civil quando ele vende uma obra civil. Claro. E é interessante o que você falou, que é a profissão por trás de todas, porque eu demorei para aprender isso daí, porque eu mesmo criança, por incrível que pareça, eu já queria empreender. Entretanto, eu nunca tinha parado para pensar de que empreender significava que você ia ter que ser um vendedor. E como eu comecei... Eu acho, desculpa até te interromper, Silvio, mas claro. A nossa geração não foi educada para isso, para empreender. Não tinha recurso, não tinha ninguém conhecia. Nas escolas ninguém falava sobre isso. Olha, eu era criança e falava assim, engraçado, mas como é que eu vou aprender a empreender lendo Iracema, Virgem dos Lábios de Mel? Pô, isso aqui não vou aprender nunca, o que eu quero, entendeu? Então... O que aconteceu? Lembra do Rui Campos, claro, né? Sim, claro. O que aconteceu foi o seguinte, eu estava na Microtech. Abraço, Rui. E eu, assim, eu fazia desenvolvimento de computadores e já pensava em ter minha revenda, ter algum negócio e tudo mais. Você era técnico. Eu era bem técnico. Eu fazia desenvolvimento de firmware, cara. Exatamente. Trabalhava com Você acredita um negócio desse? Eu fazia BIOS, né? Exatamente. Era bem escovador de bit, viu? Era bem escovador de bit. Mas o que acontecia? Eu me achava o cara. Eu falava assim, não, a fábrica para, se o BIOS não estiver lá... Você detentor do conhecimento. Eu conheço aquilo lá. E aí o que foi que aconteceu? Uma coisa muito interessante. Olha só, eu me achava super importante até o dia que eu fui convidado para uma convenção de vendas. Primeira vez que eu fui, foi muito interessante, foi em Água de Lindóia, isso em 1989, né? E o Rui Campos, vamos começar a convenção, o Rui, né, ele era o diretor de marketing, né? E ele começou, André, eu nunca mais esqueci disso, isso aí foi uma coisa que mudou minha vida, porque ele falou assim, olha, aqui na Microtech só existem 2 cargos, quem vende e quem ajuda a vender. Excelente. A hora que ele vou lhe pedir liberdade para tomar posse desta frase como um jargão do Pois isso exatamente. Mas, André, você não vai acreditar. Aquilo ali, para mim, isso foi uma corte, pedrada. Isso é corte, hein? Foi uma pedrada, entendeu? Eu falei, cara, eu tenho que aprender a vender. Eu falei, não, eu achando que eu sou importante na empresa, eu sou o cara que está auxiliando vendas. Não. E aí, eu fiz a mudança para a área de vendas e comecei a ver esse mundo que até então, para mim, era simples. Eu falava, não, imagina, depois que fez o computador, está pronto ali, é só vender. E aí que você começa realmente a perceber que vendas é o coração de qualquer negócio. Quer dizer, não tem... Isso que você falou, né? Que o vendedor está por trás de todas as profissões. Eu diria o seguinte, cara, sem vendedor não tem profissão nenhuma. Não existe nada por trás disso. E eu quero pegar esse gancho, Silvio, eu vou tomar a liberdade de fazer um pequeno merchan nosso do Pode Faturar. A gente identificou também no mercado que exatamente por esse motivo, e você ter as áreas de marketing, vendas... à frente do negócio em termos de comunicação, faz com que às vezes esses executivos, essas áreas de retaguarda, de operação, acabem não se desenvolvendo com essas habilidades. Exato. E aí a gente percebeu que muitas vezes nas convenções das empresas, nos seus cofres e tudo mais, você tem uma parte das mensagens que os executivos precisam transferir para a empresa, inclusive planejamento estratégico do ano, etc., que ficam comprometidos por conta olha, eu tenho um excelente trabalho de processo, né, e quando você põe um cara desse para falar diante da plateia, que é dos próprios colaboradores, ele trava. Apaga, ele trava. Né? Não foi feito para isso. Chame o Pode Faturar para a sua empresa, porque nós podemos ajudar você, líder, CEO, executivo de empresa, a transmitir essas mensagens. Não são palestras. Nós não vamos fazer as palestras e nós não vamos transmitir as mensagens. Nós não somos igual. Por nós. Não somos igual. Mas a gente vai, através de técnicas de podcast, de entrevistas, de ajudar o seu executivo a transmitir a mensagem. Né? E a gente tem percebido que realmente isso faz sentido. E tem uma lacuna grande no mercado. Né? Então eu não podia perder esse gancho que você me deu, dizendo exatamente isso. Né? Existe uma organização com talentos em várias áreas
mas no final do dia você precisa ter a capacidade de se comunicar, de se expressar e de vender as suas ideias. Olha, André, eu vou até reforçar ainda mais a sua mensagem pelo seguinte, porque às vezes eu sou chamado para dar treinamento de comunicação e, por exemplo, às vezes é o executivo que é um CFO da empresa. Sim. Então você imagina, né? Esse cara está há 14 anos na empresa, estudou tudo sobre finanças, a empresa está indo bem e tal, mas aí ele tem que fazer uma apresentação para os investidores. Pronto. Cara, ele não sabe, assim, mas coitado, o cara está há 14 anos estudando finanças ali, isso. Planilha disso, planilha daquilo, e o SAP, aquela coisa toda, domina tudo. E aí coloco ele numa lâmpada ali, no palco, pior, para falar com câmera, né? Que você nem sabe o que é aquilo ali, claro que o cara treme. E com então, os investidores ainda que são feríssimos. Eu acho assim, é importante ele aprender a se comunicar melhor? Resposta, sim. Mas, poxa, fica tão mais interessante quando ele é entrevistado por alguém como você, como o Tércio, fala assim, olha, provoca. E detalhe, deixa ele, inclusive, mais tranquilo, porque ele não fica sozinho ali no palco. Porque você nunca vai fazer uma pergunta que ele não sabe responder. Claro. Você não vai perguntar para ele, não, o que você acha da NASA e tal. Só não, você vai perguntar uma coisa que ele já sabe. Então você organiza, ajuda ele a ficar mais calmo e ele vai aparecer bem. Para você ter uma ideia, eu já vi situações das pessoas acharem que o CFO era incompetente. Porque ele não se comunicava. Você pegava os números da empresa, excelentes. Aí ele tinha que apresentar, ele tremia, o pessoal falava, mas será que esse cara é confiável? Será que... Então, assim, a gente não pode deixar de compreender que existem formas, como a que você está sugerindo, de deixar a pessoa mais no habitat dela. Mais à vontade, menos agredida. Né? Exatamente. E falar nisso, que ele me deu a vontade de fazer a primeira pergunta. Né? Já, sim. Porque o Silvio já é um cara... Antes, deixa eu explicar para ele a regra. A regra. Nós fazemos o podcast todas as quartas, às 7h30 da noite ao vivo. Certo. Sim. Na quinta-feira subsequente ao programa, o Tércio já começa a pensar e planejar as 3 perguntas que ele vai fazer para o nosso convidado. Entendi. Então a pergunta é... De modos que você já está num hall de privilegiados por receber nossas perguntas. Entendi. Né? Desde a semana passada. Né? Mal posso esperar. Premiadas pela nossa humildade. Claro. Mas são perguntas que normalmente deixam o nosso convidado desconfortável. Tá bom, sem problemas. O que eu posso dizer para o Silvio, pergunta assim, o Silvio sempre foi uma pessoa que eu admirei demais, porque ele foi um autodidata, um autogestor, um autotransformador. O Silvio, hoje... É totalmente diferente do Silvio de 30 anos atrás. E ele fez isso sozinho. Eu não lembro do Silvio falando comigo, olha, eu contratei um coach particular para me ajudar na minha transformação da carreira. O Silvio tem uma energia de autotransformação notável, e não quero puxar o saco não, mas porque você merece isso. Né? Legal. Poucos têm essa capacidade de fazer isso. E eu gostaria de aproveitar então, Silvio, e conta como é que você foi parar em coach. Conta um pouco, né? Sai do Escova Beat para o coach. Como é que foi essa transição, cara? Bom, Tércio, assim, eu fui muito feliz na área de TI, porque eu fiz tudo aquilo que eu queria. Então, assim, eu entrei na área de TI acho que com 6 anos de idade, sabe por quê? Porque eu lembro até hoje dessa cena, Você jogava os ping-pong? Não foi nem isso. Programava. Você imagina eu ali como é que chamava aquilo? O externato, né? Que tinha antigamente. De externato. Não, acho que não. E eu vi um robô, cara. Um amiguinho meu ganhou um robô. E aí eu falei, nossa, que negócio interessante, se movimenta e tal. Eu falei, quero trabalhar com isso. Isso eu não sabia o que ia ser exatamente. Sim. Eu falei, não, eu quero fazer um robô, alguma coisa assim. Sim. E aí, na minha época, não existia mecatrônica, tinha que escolher o eletrônico, o processamento de dados e tudo mais. E foi meio ao acaso mesmo. Eu lembro que eu estava na 8ª série, um amigo me disse que existia um curso de eletrônica na Escola Técnica Federal de São Paulo. Sim. Eu falei, vou fazer. Né? Eu tinha que fazer vestibulinho, fiz vestibulinho, passei, etc. Então, entrei, comecei a trabalhar e era a época dos microprocessadores. Então, eu comecei a programar Na verdade, eu comecei a programar, vou te dizer, você lembra da 41CV, HP 41CV? Claro. O meu pai, TK-85. Exatamente. O meu pai saiu de casa quando eu tinha 10 anos. E nós, minha mãe, meus irmãos, nós fomos morar na casa dos meus avós e meu tio tinha uma HP 41C, porque ele era gerente financeiro de uma empresa. E chegava tarde, depois de eu chegar da escola, eu ficava fazendo o quê? Lendo o manual do HP41C. Por quê? Porque eu descobri que tinha um joguinho lá dentro. Era aquele da Lua, da espaçonave, que você tinha que calcular o combustível. Não, era um jogo sofisticado. Era um jogo da Star Trek. Tinha Klingon, tinha Enterprise, aquela coisa toda.
Eu comecei a programar aquilo porque eu queria fazer o joguinho. Por isso que quando eu entrei na área de tecnologia, eu já entrei programando Assembler, porque era uma programação Assembler. Então, para mim, era uma coisa muito fácil. E aí eu comecei por sorte, realmente, hoje eu sei que era uma sorte, a gente tinha reserva de mercado. Então eu pude fazer uma coisa que era que eu queria, desenvolver computadores. Porque 80, muita gente não acredita que a gente desenvolvia computadores no Brasil. Não, a gente desenvolvia. Naquele período tinha que ser compatível, mas principalmente o BIOS, vinha um cara da Secretaria Especial de Informática, ele lia tudo que você escrevia e não podia ser igual ao que estava no IBM. Você tinha que desenvolver mesmo. Que era para garantir que era exatamente. Tinha que ter a assinatura do fabricante na BIOS. Exatamente. By Microtech, by Motorola, tanto é que o André pediu para eu trazer livros. Eu ia trazer um livro que eu escrevi sobre os processadores Intel. Eu tenho um livro escrito sobre processadores Intel de 1992. Por quê? Porque quando eu saí da área de técnica para a área de vendas, eu falei, pô, o que eu vou fazer com todo esse conhecimento aqui? Eu achava absurdo. Eu falei, mas ninguém vai ficar sabendo isso. Então eu escrevi um livro e que foi muito usado nas escolas técnicas, para quem quisesse saber Assembler e tudo mais. Então, como eu queria empreender, aí preciso falar até que eu fui primeiro para a área de vendas, né? Por que eu saí da área de vendas na Microtech e fui empreender no meu negócio? Claro que eu queria. Mas, entre outras coisas, o que aconteceu foi o seguinte, não sei se você lembra disso, Tércio, nós não tínhamos área de vendas direta. Quem montou a área fui eu, o Moita, né, o Wagner, o Moita, um abraço para o grande Wagnão. Moita, abraço. E quanto que a gente ganhava de salário? Resposta, 0. Ou seja, a gente só ganhava se a gente vendia. Era comissão. Como a gente estava começando, 0 vezes 0, 1,5% de 0 dá 0. Passados 6 meses, a gente, pela primeira vez, recebeu uma comissão. E aí a comissão ficou maior porque o salário do dono da empresa, do presidente da empresa. Aí começa, vamos colocar... aquele negócio assim, vamos colocar um cap, é muito... Tem um teto aí, tem que botar um teto. Eu falei, não era isso que estava combinado. Aí eu falei, eu não sirvo para ter um cap, acho que quero ir para algo mais livre. Montamos a empresa, felizmente fomos muito bem sucedidos, porque nós pegamos... Dois gênios, Silvio e Moita. Não, a gente fazia coisas, se vocês quiserem eu falo depois, mas assim, porque como a gente vinha da área de desenvolvimento, a gente misturava, por exemplo, hard disk de PC com o servidor. Com o servidor RISC. Imagina o que acontecia com garantia, seguro da máquina. O pessoal fica louco. Não, a gente fazia umas coisas. Nossa, por quê? Porque ficava barato. Né? Eu lembro que você subia para com as plaquinhas SCSI, subia e descia, e descia. A vantagem de trabalhar no desenvolvimento é que o pessoal falava, não, mas isso funciona. Eu falei, cara, vai por mim. E funcionava. Então, assim, a gente foi muito feliz. Eu fui muito feliz na área de desenvolvimento. Mas aí o que aconteceu? Aconteceu que a partir de mais ou menos 98, 99, foram grandes anos, eu comecei a cansar um pouco da área, das pessoas envolvidas, sempre a mesma coisa e tal. E queria trabalhar com alguma coisa que, a rigor, hoje eu poderia dizer o seguinte, eu queria trabalhar mais com pessoas, mas eu não sabia à época, eu não era tão articulado assim. E aí o que aconteceu? Entrou o ano 2000, deu o bug do milênio, e aí começou aquele declínio brutal na área de TI. E as margens diminuíram muito naquele período. Quando chegou mais ou menos por volta de... Eu era muito bom de matemática, né? Então, assim, eu tinha 2 anos... Olha só como eu era precavido. Eu tinha 2 anos de caixa. Eu falei assim, vai dar tempo de resolver tudo e tal, a gente voltar. Mas quando entrou o ano de 2001, eu vi uma propaganda da IBM, à época, vendendo um hard disk por R$200. Eu falei, é melhor eu sair da área. Perfeito. Porque eu falei assim, se a IBM está precisando vender um hard disk de R$200, uma empresa que faturava na época, acho que 60, 80 bilhões, eu não lembro mais de dólares, eu falei, e precisa de R$200, com essa margem, eu não vou conseguir ficar. Mas a gente ainda insistiu mais um tempo e nós tivemos a seguinte ideia. Nós falamos assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos patrocinar um café da manhã no Comitê de Tecnologia da Câmara Americana do Comércio. Então, nós entramos em contato, eu fiquei sócio da Câmara Americana, falou, olha, a gente quer patrocinar, porque ali a gente vai falar com diretores de tecnologia e tal. E foi isso que aconteceu, patrocinamos, entramos lá, só que entre eu fechar o patrocínio e o comitê acontecer, o café da manhã acontecer, caíram as Torres Gêmeas. E se vocês lembram do que foi a queda das Torres Gêmeas, nossa mãe do céu. O mercado de TI, que já estava colapsado, ele desapareceu. Para quem não sabe do que aconteceu nesse período, primeiro, empresas inteiras desapareceram, porque elas tinham o backup da Torre A na Torre B,